Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, né? E muito obrigado também pela sua agradável, viu? Sua agradável companhia. Escuta, você já imaginou ir a uma maravilhosa festa e você está lá naquele ambiente gostoso, né? Experimentando coisas maravilhosas. E de repente, por alguma razão qualquer, você sai daquela festa. E quando você retorna, você não tem o direito mais de voltar na festa. Já imaginou isso? Que sensação você teria, hein? Eu vou falar sobre isso dentro da palavra de hoje. Estou meditando aqui, tá? Mas antes, eu quero te pedir um grande favor. Aperte já esse like, esse joinha. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho aí para receber todas as notificações e compartilhe. Manda o link dessa palavra para muitas pessoas, porque assim você ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus. E eu quero orar pelos aqueles que são missionários, viu? E missionárias da palavra de hoje, tá bom? Quero pedir que Deus derrame muitas bênçãos na sua vida e vamos estar orando aqui no final, tá bom? Eu sou o Marcos, tá bom? E é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Colossenses, verso de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Presta atenção. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, escuta, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, tá? Com esse último versículo fica muito claro aqui, né, para mim e para você, sobre quem Paulo está falando, não é verdade? Você já sabe, né? Isso mesmo. Paulo, ele está falando de Jesus Cristo. Vou tomar uma água. Então, Paulo, ele está falando de Jesus Cristo, né? Jesus Nazareno. Todas essas palavras são palavras descrevendo a obra e a pessoa de Jesus. Que é maravilhoso quando Paulo, ele fala sobre Jesus, né? Exaltando, mostrando que Jesus, ele não foi simplesmente um homem que passou pela terra. Não foi simplesmente mais um grande profeta, um bom homem de Deus, tá? E aí talvez você me pergunte, Marcos, mas qual é a razão de Paulo estar enfatizando isso? A razão, querido, é porque a igreja de Colossos estava sendo invadida por heresias. O que são heresias? São falsos ensinos, ou ensinos que contrariam a doutrina da igreja. A igreja tem a sua doutrina estabelecida. E aquilo que vai contra aquela doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, tá? Igreja de Cristo, aquilo que vai contra é uma heresia, é um ensino falso. Preste bem atenção, eu não estou falando de doutrina da igreja A, B e C das igrejas de hoje, não. Eu estou falando da doutrina de Cristo, aquilo que foi estabelecida pelos apóstolos de Cristo, que consta aqui nas Escrituras Sagradas. Porque existem outras doutrinas, viu? Por exemplo, tem igrejas que têm doutrina no sentido de pedir que as pessoas usem determinadas roupas. Que não use essa é aquela. Não estou falando dessa doutrina, tá? Conjunto de regras da igreja dos dias de hoje, não. Eu estou falando da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, aquilo que está aqui na Bíblia. Então, nessa época, querido, na igreja de Colossos, estava entrando muitas heresias, viu? Que contrariavam o ensino de Cristo. Esses hereges, essas pessoas estavam espalhando esses falsos ensinos, eles promoveram na igreja um certo sincretismo, de tendência religiosa distinta. E eles criaram uma confusão lá, uma desunião na igreja cristã,
que daí a necessidade de Paulo trazer orientação, porque ali naquela igreja estavam recebendo a influência, por exemplo, da religião greco-romana, do judaísmo, tá? E de uma espécie de gnosticismo. E esse aqui, que eu falei para você por último, sem dúvida alguma, era um que estava causando mais confusão. Por quê? Porque nessa época havia pensamentos dos gnosticismo que vinha para desqualificar a pessoa de Cristo. A heresia aqui no gnosticismo nessa época aqui dizia que o espírito é bom, mas a matéria é má. E a resposta de Paulo diz que Deus criou o céu e a terra para a sua glória, tá? Não existe essa de que isso é bom, aquilo é mal. Tudo foi criado por Deus e criado para a sua glória. Você entende? Porque com esse ensino, querido, desqualificando a questão da matéria, eles de alguma forma estavam tentando convencer as pessoas de que Cristo não podia ter feito o que fez, sendo homem, você entende? Sendo um mortal. E nessa forma eles simplesmente estavam desqualificando o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então essas heresias levavam as pessoas a uma confusão de mente, viu? Onde elas perdiam a fé na suficiência do sacrifício vicário de Jesus. O que é sacrifício vicário, Marcos? É que substitui outra pessoa. Por quê? Porque Cristo não ofendeu a Deus nunca. Quem foi que ofendeu a Deus com o pecado? Foi o homem. Começou lá atrás, Adão e Eva. Então o homem ofendeu a Deus, se rebelou contra Deus. Então esse homem merecia o quê? Castigado. Como eu e você. Não somos suficientes capazes para enfrentar esse castigo, viu? Essa justiça. O que Cristo fez? Ele se ofereceu por mim, por você, para ser castigado no meu e no teu lugar. Você entende? Então é importantíssimo deixar claro que Cristo veio numa estrutura humana, tá? E através dessa estrutura ele se ofereceu como sacrifício. Respondendo aí as perguntas, tá? Várias perguntas que fazem para mim no Messenger, no Facebook, sobre essa questão. E eu estou respondendo agora em base bíblica, que eu parei agora para dar uma analisada, estudar um pouquinho, para meditar, e estou compartilhando agora com você, tá? E isso precisa estar firme na nossa mente. Mas as heresias, a confusão que aquelas pessoas estavam promovendo na igreja, levava as pessoas a perder a fé. E com isso, o que elas perdem? Perde também a paz. O cristão, querido, ele tem uma paz que é fora do comum, porque é uma paz dada por Deus, né? Paz conquistada com o sacrifício de Jesus, porque a palavra diz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando a pessoa entra numa confusão, não consegue mais crer no sacrifício, na suficiência de Jesus, ela perde a paz. Se sente também uma pessoa presa, mesmo estando do lado de fora da prisão. Porque aquele que está na igreja entende-se que foi liberto. Mas tem pessoa que está dentro da igreja se sentindo presa, tá? E sem paz. E o pior de tudo, querido, quando elas perdem a fé na suficiência do sacrifício de Jesus, perde também a sua salvação. Porque a salvação reside somente em Cristo. É quando eu recebo Jesus, eu recebo sobre mim o sacrifício que Ele fez. Aí sim eu tenho a minha salvação. Eu me lembro quando eu era muito jovem, né? Vou contar uma história aqui por volta dos meus 14. Quem aqui não faz as coisas escondidos, entre aspas, né? Do pai da terra. Mas o pai lá, do céu, o céu sabe. Logo o pai da terra já fica sabendo, né? Então, quem é que não teve curiosidade, né? Uns 15 anos, 14, quando a gente ia numa festa, eu fui por curiosidade para frequentar aí um clube, né? Numa certa cidade aí. E curiosidade de adolescente, né? Para ver aquelas matinês, né? Aí eu entrava, depois precisava sair para fora. Comprar alguma coisa, comprar uma pipoca, eles carimbavam a mão da gente, tá? Que aquele carimbo ficava ali na mão e você não podia deixar que aquele carimbo desaparecer, porque para voltar precisava entrar com aquele carimbo. E olha, teve situações onde eu vi muitas pessoas ficarem para o lado de fora, porque elas voltavam com o carimbo apagado, e aí ficavam tentando convencer o porteiro, e o porteiro, sendo rigoroso, segurança, não os deixava entrar. É da mesma forma, querido, aquele que perde a marca do sangue de Cristo.
que deixa de acreditar no sacrifício de Cristo, que ele é o suficiente, e começa a se apegar a um monte de baboseiras, a um monte de coisas que não é o sacrifício de Cristo, corre sérios riscos de perder a sua salvação. A minha oração hoje é para que você confie, acredite que Cristo é o suficiente para te salvar e você não precisa de absolutamente mais nada. Vamos orar? Vamos lá. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, eu invoco o teu nome, papai, sobre as nossas vidas, clamando para que o Senhor faça com que cada pessoa, ao ouvir essas palavras, possa compreender que Jesus Cristo veio a este mundo, em carne, em sangue, com estrutura humana, nasceu de uma virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E desceu à mansão dos mortos, papai. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a partir desse sacrifício, papai, nós podemos ter vida e vida eterna, vida em abundância. E com esse sacrifício, Deus, nós sabemos que podemos nos achegar diante do teu trono para pedir, para orar, para interceder, para agradecer. Primeiro, Senhor, eu te agradeço por ter enviado o seu Filho. Eu também te agradeço, Pai, porque o Senhor nos ouve e nos atende. E sabendo que o Senhor me ouve, eu peço, faça com que cada pessoa possa, agora nesse momento, ser liberta de todo e qualquer mal, de toda e qualquer mentira, engano e de toda a astúcia do inimigo. Que ela possa saber que Cristo se entregou por ela como sacrifício perfeito. E ela não precisa mais viver presa, enredadas de tantas coisas, Pai, oferecendo sacrifício como faziam na antiguidade. Elas não precisam disso. Elas só precisam crer em Jesus e andar com Ele. Senhor, estenda tuas mãos para curar. Estenda tuas mãos para abrir portas, para trazer paz a todos os que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você compartilhe o link dessa palavra, querido. E que você inscreva-se no canal, dê o seu joinha, tá? E que Deus te abençoe grandemente muito. Deus te abençoe.